Mas sempre
profunda gratidão por suas vidas pastorais. Os senhores não são apenas pais para seus filhos, mas também um pai espiritual para todos. Nós, com sabedoria, amor e dedicação, tem-nos guiado nos caminhos do Senhor, ensinando com palavras e, acima de tudo, com oração. Oramos para que Deus continue fortalecendo ele, renovando suas forças diretamente e abençoando suas famílias abundantemente. Feliz Dia dos Pais. Essa lembrança representa o Ministério Infantil para nossos pais espirituais. Amém, amados? Graça e paz para o seu coração. Você está feliz, amém? Quero aproveitar, desejar também a cada pai aqui essa noite, que você tenha um feliz Dia dos Pais, que a bênção do Senhor continue sendo derramada de forma próspera, rica, que a bênção do Senhor seja continuada. Eu quero que você fique de pé aí, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Há uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço, em nome de Jesus, que todos possam ficar em pé. Nós iremos partilhar uma oração juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder fechar os seus olhos, se você também puder dizer amém, no momento que Deus tocar em seu coração. Amém e aleluia, são palavras que confirmam aquilo que está sendo falado aqui no altar. E eu peço que você una-se a mim nesse momento especial, o momento em que juntos nós estamos buscando ao Senhor. Pode abaixar um pouquinho. O momento em que nós estamos juntos buscando ao Senhor. Essa semana, alguns de nós tivemos algumas lutas, outros lutas um pouco menor, mas todos nós, de alguma forma, precisamos ir aos pés do Senhor. Precisamos nos render a Cristo e falar, abrindo os nossos corações, como diz em Mateus capítulo de número 6, versículo 6, precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar ao nosso Pai que está em secreto. Às vezes uma palavra que nos ofendeu, às vezes um olhar crítico, às vezes um mal-estar, às vezes uma notícia que não foi tão boa, e durante a semana fomos abalados. E hoje, em meio a todas essas turbulências, nós entendemos que o Senhor estava deitado na proa do barco. A tempestade pode ter vindo, mas o Senhor tem o poder de acalmar a tempestade. Você crê nisso comigo, amém? Aleluia. Então feche seus olhos aí. O Senhor está sendo gerado nesse lugar, nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está sendo gerado um ambiente, uma atmosfera de adoradores que escolheram estar aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nós estamos deixando de lado, Senhor, em nome do Teu Filho, nós estamos deixando de lado o medo, estamos deixando de lado a ansiedade, estamos deixando de lado as mazelas da vida, e estamos nos agarrando, Senhor, mediante a fé, a orla das Tuas vestes.
e crendo, Senhor, que apenas um toque nos dará a cura. Apenas um toque irá moldar, modificar, transformar a existência daquilo que durante essa semana muitas vezes nos abalou, tentou derrubar as nossas estruturas, mas o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é aquele que vai adiante de nós, o Senhor é aquele que conduz carros, cavalos e cavaleiros em favor deste povo, em favor daqueles que estão aqui. O Senhor moveu céus e terra, e por isso, Senhor, mesmo que a morte tenha tentado contra nós, nós vencemos ela, e a vencemos em nome do Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor tem para nós essa noite, ela há de tocar os nossos corações. Somos gerados, Senhor Deus, não em qualquer lugar, não fomos amassados em qualquer lugar. Como barros, fomos amassados na olaria de Deus. Foi as tuas mãos que segurou-nos, foi as tuas mãos que nos sustentou, foi a tua mão que nos amassou e nos formou como um jarro novo, como um vaso novo, um vaso de honra, para a glória do teu nome. Encha-nos do teu Espírito Santo essa noite e dá-nos a graça do teu poder. Esteja entre nós agora, Pai. Tu fostes o primeiro a chegar aqui, e eu sei que o motivo do Senhor chegar aqui em primeiro lugar foi para nos acolher, para nos amar, para nos entender, para nos abraçar. Por isso, esteja aqui, Senhor Deus, vivendo junto conosco esse momento em que o Senhor é adorado e nós somos os teus adoradores. Bendizemos o Senhor por essa igreja, pelos pastores, pelas crianças, pelos músicos, pelos diáconos, pelo setor 7, pelos membros, por cada pessoa que aqui está. Nós bendizemos o teu nome. Graça nós te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e todos os que cremos dizemos amém, dizemos graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, porque a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o poder, desde agora, para todo sempre. Aleluia. Tome seu assento aí, meu querido, em nome de Jesus. Mais uma vez, graça e paz para o seu coração. Você está feliz, amém? Aleluia. Somente os que tiveram lutas essa semana vão dizer, só os que tiveram luta vão dizer amém. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Agora eu quero os que venceram a luta. Vão dizer mais forte. 1, 2, 3. Aleluia. Somos mais que vencedores, amém? Aleluia. Sabe, amados, nós estamos trazendo algo muito bom para você, mulher. Dia 23, nós teremos aqui uma programação especial para você, mulher. É o Chá das Escolhidas. Esse será um encontro magnífico. A presença de Deus, palavra, louvor, adoração. E eu quero que você participe. Nós estamos trazendo do Paraná, do Paraná ali de Jocum, Tamandaré. Nós estamos trazendo 4 missionários que fazem parte da EIFOL. Eles virão para participar do Chá das Escolhidas e ficarão aqui durante 5 dias para atender você, mulher. Você que deseja ser atendida, você que passou por algum trauma, você que passou por alguma dificuldade na sua infância, você que passou por alguma dificuldade na sua fase de adolescência, teve um casamento frustrado, um relacionamento frustrado, você que se sente culpada por alguma questão em sua vida, as irmãs que virão, virá o missionário José, virá também a sua esposa, que estará junto com o missionário, a missionária Socorro. Ela é terapeuta cristã, ela é conselheira da EIFOL e da Jocum por mais de 20 anos.
ela é conselheira, inclusive ela é uma das mestres que formou a mim e formou a pastora Miriam. Então ela está vindo aqui, vai ficar uns 5 a 6 dias em Vitória da Conquista. Junto com ela vem o esposo e mais 2 psicólogas da EIFOL, da Geocum, que irão atender. Então pode acontecer, pastor, eu queria tanto passar por Gilgal, eu queria passar com o senhor, mas eu tenho uma vergonha de chegar ali e abrir o coração para o senhor, às vezes até para a pastora. Fique tranquilo, nós compreendemos perfeitamente isso. Por isso, por amor a você, irmã, por amor à igreja de Cristo, nós estamos trazendo esses 4 esse homem de Deus com essas 3 mulheres de Deus que irão atender as mulheres da igreja. Nós não estaremos, nenhum dos membros da igreja, nenhum dos conselheiros da igreja estarão na sala como intercessores. A sala será composta por eles, então você terá total disponibilidade para abrir o seu coração. Pode falar alto, pastora? Isso. Você terá total disponibilidade para abrir o seu coração, falar com a conselheira. Eles todos, eu tenho 51 anos de idade, amados. Se somar a experiência deles em Jocum, quase que dobra o que eu tenho de idade. A experiência dos 4 em Jocum. São homens de Deus, é um homem de Deus, são 3 mulheres de Deus. E fora isso, nós teremos o Chá das Escolhidas, que será um evento marcante, um evento que irá gerar em você um tempo novo. Chaves serão giradas na sua vida, áreas serão destravadas na sua vida. Você vai crescer, áreas que, pastor, tem áreas da minha vida que existe uma recorrência. Eu busco lutar contra essa área. É na área da vestimenta, é na área do relacionamento no casamento, é na área de trabalho, é nas finanças. Vez ou outra eu creio que eu estou avançando, aí eu patino e volto de novo numa sucessão. Então o Chá das Escolhidas, bem como estes encontros, ajudará você a avançar através da palavra de Deus, em encontros espirituais, encontros que apontarão para a cruz de Cristo. Vale lembrar que todos esses encontros são reflexos de Gilgal, e Gilgal é um lugar que te leva para a cruz de Cristo. Eu já falei isso aqui e volto a dizer: Gilgal sem a cruz é uma terapia. Não que terapia não seja algo bom. Terapia é muito bom, e se você puder fazer, faça. Mas Gilgal é melhor, porque terapia não tem Cristo, Gilgal tem Cristo. Gilgal aponta para a cruz, Gilgal aponta para um sacrifício de Cristo que te dá a salvação. E essas irmãs com este irmão virão e passarão aí esses dias conosco. Eu convido você a procurar a sua pastora e dar o seu nome. Pastor, eu quero participar, eu quero estar presente aí. Pode procurar também a Mari, a secretária da igreja. Eu quero participar, eu quero estar presente nisso aí, e quero participar do Chá das Escolhidas. O Chá das Escolhidas, alguns homens serão selecionados para ajudar o pré-pastor, os 2 pré-pastores estão selecionados, os diáconos, David, o Augusto, pastor Antônio, o Valdemar, esses que sempre estão na ativa aí, eles estão já convocados para o trabalho. São seguranças do evento, são garçons do evento, né? Estamos aqui para servir vocês, nossas irmãs. Pastor Carlos, nós somos segurança aqui. Vamos limpar o banheiro para que vocês possam ter todo o conforto. Mas eu quero que você participe. É um evento que a igreja está promovendo para o crescimento emocional, psíquico, espiritual, físico, todas as áreas da sua vida, mulher. A igreja está promovendo para que você possa participar. Pastor, mas foi tão rápido assim? É que foi a única agenda que nós encontramos.
e eles estão indo para o Amapá. Virão de carro, iriam direto por outra estrada, e nós conseguimos fazer com que eles passassem por Vitória da Conquista e viessem cuidar de nós, viessem trazer uma palavra aqui em Deus, tá bem? Amém? Está comigo, amém? Amém. Aleluia. Se você tiver até lá, sentir em seu coração, até lá de abençoar os missionários, separe uma oferta e discrimine a oferta para missões, para os missionários. Serão destinadas para eles. Eles não cobram oferta, eles não cobram combustível, não cobram nada. Mas a igreja tem o princípio de honrar aqueles que estão se dedicando à obra do Senhor. Então, separe sua oferta, entregue na tesouraria, com envelope lacrado, escrito missões. Aquilo vai para os nossos missionários que estarão trabalhando aqui. Aí você pergunta, e nós homens? Não vai vir nenhum homem aí para cuidar da gente, não? Fique tranquilo, Neto tem novidades aí, e depois que passar o evento das mulheres, haverá novidades aí incríveis, vindas de Deus, para você homem. Fica no aguardo, que nós quando nos reunimos, fazemos os milhos estremecerem. Não há milho que fique sobre milho, o milho todo cai, em nome de Jesus. E quando o milho cai, a alma se converte. Você está por fora do que acontece quando os homens se reúnem. A gente vai para o campo. Eis que um pastor saiu a semear. E aí nós fomos para o campo colher milhos, e quando voltamos, almas foram colhidas para Jesus. Então teremos outro encontro como esse aí. Os homens que não participaram, fiquem atentos, porque haverá oportunidade em Jesus, amém? Você está comigo, amém? Aleluia. Diga para quem está do seu lado, essa noite o céu vai estremecer, vai abalar seu coração, e a palavra de Deus vai falar contigo, amém? Marcos capítulo de número 6. Abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 6. O versículo é o de número 30 até o versículo de número 44. Marcos capítulo de número 6. Vai abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 30, capítulo número 6, versículo de número 30 até o versículo de número 44. Em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que esse texto, ele também está narrado nos outros 3 evangelhos. Mateus, Lucas fala sobre esse texto. E João também narra sobre esse texto. Mas essa noite, fui direcionado pelo Senhor a pegar o texto que está no livro de Marcos, uma vez que a correlação entre a leitura de Marcos e o entendimento bíblico daquilo que eu compreendo está mais vinculada ao que Marcos escreve. A versão que eu estou usando é Almeida Corrigida e Fiel. E a qualquer dia eu quero falar um pouquinho sobre versões da Bíblia. Por isso que eu mantenho sempre a Almeida Corrigida e Fiel. Mas eu quero qualquer hora falar sobre isso com você. Se você encontrou, eu quero que você diga amém. Amém. Olha o que diz o verso 30 do capítulo de número 6. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para o lar. Eles correram para esse lugar deserto, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas.
O verso 35 vai nos falar o seguinte: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias vizinhas ou das circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles lhes disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. O verso 43, nós vamos ler também o 44, diz assim: e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Você acompanhou comigo, amém? Amados, deserto na Bíblia nunca é apenas um lugar árido, nunca é apenas um lugar sem vida. Sabe, nós falamos sobre deserto no domingo passado, falamos sobre deserto na quarta-feira, e nessa trilogia destas mensagens que quero trazer para você, hoje também quero falar sobre deserto. Porque deserto não é um lugar somente aonde há seca, aonde há escassez. Deserto também é um cenário de transformações, onde Deus pode gerar coisas extraordinárias em nossa vida. Deserto é um lugar onde Deus pode nos provar. Deserto é um lugar onde podemos ser testados. Deserto é um lugar onde muitas coisas podem acontecer. Sobretudo, deserto é um lugar onde milagres podem acontecer. Foi no deserto que Israel teve uma experiência marcante, onde o maná desce dos céus. E isso está escrito lá nos Salmos de número 105, versículo 39 a 41. Fala que Deus enviou o maná dos céus na sua experiência de Israel no deserto. No deserto, Elias experimenta ouvir a voz de Deus, uma voz silenciosa. Sabe, ele esperava que a voz de Deus viesse num trovão, numa tempestade, ou viesse num terremoto, ou viesse no sacudir das pedras, mas foi no cício suave que a voz de Deus aparece. E você vê isso em 1 Reis capítulo 19. No deserto, no domingo passado eu te ensinei que Jesus vence a tentação. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi no deserto que Jesus disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E isso diz a palavra de Deus. E também foi no deserto que, através de um grande milagre, o Senhor alimenta uma grande multidão. Sabe, eu quero que você entenda que deserto é a maior escola, é a escola da fé. Quando nós compreendemos que nós estamos no deserto, passando por ele, e que o deserto não é moradia, deserto é uma fase transitória em nossa vida, e que nós estamos ali, passando naquele momento, por aquele lugar,
E que quando nós compreendemos que aquele lugar é um lugar de ensinamento e aprendizado, nós elevamos a nossa fé para um nível de maturidade que somente aqueles que passaram por isso irão compreender. Sabe, ninguém atravessa o caminho do deserto sem primeiro atravessar o caminho da maturidade espiritual. Ninguém atravessa o caminho do deserto sem primeiro atravessar o caminho da maturidade espiritual. Ninguém atravessa o caminho do deserto sem primeiro atravessar o caminho do silêncio. Porque quando eu falo, Deus se cala. Mas quando eu me calo, eu ouço a voz de Deus falando no cício suave no deserto, dizendo: ei filho, eu vou tirar você deste lugar. Eu preciso entender que deserto é um período de amadurecimento, de provação. Deus levou o seu povo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, fala que Deus leva o seu povo para o deserto. Sabe, eu entendo. Amados, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Eu entendo que deserto não pode ser a sua moradia. Porque a palavra de Deus diz que a minha moradia é na terra prometida. A palavra de Deus diz que a minha moradia é na terra prometida. Sabe, aqueles que não compreenderem isso, não conseguirão atravessar essa jornada. Deus separa Moisés e diz: eu quero que você tire o meu povo de dentro do Egito. O meu povo está escravizado, o meu povo está sendo punido há 430 anos, 4 gerações, homens, mulheres, crianças, maltratados, escravizados. Eu quero que você vá lá, Moisés, e tira o meu povo de lá. Moisés pega o povo, leva o povo em direção às ordens de Deus. Ei, olhe para mim, Moisés não leva o povo para o deserto. Moisés leva o povo para as ordens de Deus. E as ordens de Deus é deserto. Eles tinham que atravessar o Mar Vermelho, e o final do Mar Vermelho era o início do deserto. Aqueles homens que saíram do Egito e entraram no deserto, morreram todos. Porque deserto precisa me ensinar que a primeira coisa que eu tenho que deixar de lado é a murmuração. Fé e murmuração não podem andar juntos. Ou eu tenho fé, aí aqueles que me conhecem vão dizer: ou eu tenho medo. Mas hoje eu quero dizer: ou eu tenho fé, ou eu tenho murmuração. Um coração murmurador não é um coração grato. Às vezes não saímos do deserto porque nós ainda não entendemos que a maturidade espiritual precisa chegar em nossas vidas. Precisamos ser maduros. Paulo fala sobre isso. Paulo diz: ei, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Quando eu era menino, eu tocava a campainha da casa dos outros e corria. Não ri não, que se ri você se denuncia. Eu já vi alguém tentar segurar o riso, mas é muito legal isso, viu? Agora pensa, eu, um homem na minha idade, correndo na rua e tocando a campainha dos outros. Não encaixa. O que Deus está te falando essa noite é que há comportamentos praticados no deserto que não cabem para a terra prometida. Ou você os abandona no deserto, ou você não entra na terra prometida, porque a terra prometida é lugar de maturidade espiritual. Aleluia! Sabe o que eu entendo? Que no deserto você aprende, primeiro, a depender totalmente de Deus.
Eu vou plantar o quê? Vai colher o quê? Vai sair o quê? É seco, é árido. Então a minha dependência vem de Deus. O maná cai do céu. A água jorra da rocha. A nuvem tampa o sol para não me escaldar durante o dia. E a coluna de fogo me aquece nas noites escuras e frias. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus. O deserto ensina você, crente, a depender totalmente de Deus, a entender que Deus é em tua vida suficiente. O deserto me ensina uma obediência incondicional. Não há como negociar no deserto com a vontade de Deus. Ou eu obedeço, ou eu morro. Os que não obedeceram morreram. Quem não entrou, pega aqui por favor. Quem não entrou na terra prometida foram aqueles que desobedeceram, que murmuraram, que resmungaram. Quem entra na terra prometida são os filhos que é dos escravos, os filhos que saíram, os nascidos no deserto. Os nascidos no deserto entram na terra prometida. Amados, eu entendo que quando nós dependemos de Deus, eu entendo que quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo: eu morri para mim mesmo e estou nascendo para Deus, para uma nova vida, uma vida de obediência, uma vida de submissão, uma vida de dependência, uma vida de intimidade com o Senhor. Porque no deserto eu entendo que eu tenho intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E aí, a outra palavra que eu coloquei aqui: o deserto é lugar de resiliência. E aí, igual semana passada, pastor, o que é resiliência? O deserto é lugar de resiliência espiritual. O que é resiliência? É a capacidade que o cristão tem de fortalecer a sua fé e permanecer firme, esperançoso, obediente a Deus, mesmo em meio às provações, às crises, aos períodos de silêncio de Deus, porque Deus também se cala. E quando Deus se cala, eu permaneço resiliente, firme. Eu não titubeio, eu não volto, eu não desanimo, eu não quero novamente o Egito, porque o Egito é a minha escravidão, mas a terra prometida é a minha libertação em Cristo Jesus. Sabe, amados, o deserto é a escola da fé. O deserto é o lugar onde os milagres acontecem. Milagres acontecer quando a conta bancária está no azul, você nem valoriza. Você nem valoriza. Milagres acontecerem porque você estava sentindo uma dorzinha de cabeça, e aí ela passou. A gente valoriza milagres quando nós estamos no deserto. Quando o marido faz a mala e diz: vou embora, e você não entende, para você estava tudo bem. Quando a esposa diz: eu estou indo embora, aí você fala: para mim estava tudo bom, o casamento estava bom, aonde tem o erro? O que aconteceu? É quando um filho que você não imagina está envolvido nas drogas, e você precisa buscá-lo na delegacia. Esse é o deserto. A conta bancária no vermelho, não tem dinheiro para o advogado. Pastor, o senhor está indo no extremo. Eu estou indo aonde talvez muitos de vocês não tenham ido.
mas muitos de vocês já passaram por esse deserto. Amados, o deserto precisa ser uma escola da fé, onde você é exercitado. O deserto é aquele que o médico olha para você, e a palavra do médico diz: o teu útero não vai gerar mais. Nós vamos precisar tirá-lo, para que você tenha vida. E aí em lágrimas, você diz para Deus: tu fizestes uma promessa, e eu creio que a tua promessa vai se cumprir, mesmo quando tudo diz ao contrário. A tua palavra diz sim, o mundo diz não, mas eu fico com a tua palavra. Isso é a escola da fé. E a multiplicação dos pães e dos peixes não é apenas um ato de compaixão de Cristo, porque o relato bíblico diz que Jesus teve compaixão da multidão, mas não é apenas isso. É uma parábola da vida real. É como se nós estivéssemos lendo uma parábola da vida real. Por quê, pastor? Porque existe uma narrativa de salvação viva. Eis que eu vos conto uma história. Havia um povo necessitado, mas esse povo encontrou um Salvador compassivo, que tinha para eles a proposta de: eu sou o pão da vida. A oferta para que o pão da vida pudesse multiplicar teria que ser voluntária. 5 pães e 2 peixinhos. E diante da entrega voluntária, o milagre abundante aconteceu. A cruz do Calvário, onde Cristo é repartido em favor de mim e de você, para que nós possamos saborear do pão da vida, o verbo vivo que desceu e habitou entre nós, morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos entrar na terra prometida. Aleluia. E aí, a Bíblia diz que o texto começa. Pastor, o senhor não... Tinha um pregador aqui, eu não lembro quem era o pregador, que dizia: irmãos, eu ainda nem comecei a mensagem, só a introdução. Vou fazer igual ele agora. Acho que era o pastor Carlos Wagner, né? Não comecei, vou começar a pregação agora. Verso 30 e 32 a 32 diz que os apóstolos estavam voltando de uma viagem missionária. A Bíblia diz que os apóstolos estavam voltando de uma campanha evangelística. Não é assim que os nossos irmãos da Quadrangular fazem a campanha de evangelística, que aí vai o evangelista para curas, missões, não é isso? Libertações. Jesus pega os discípulos e diz: ei, vão fazer as missões, vão levar cura, vão levar a palavra. E aí os discípulos voltam, e voltam animados. Ei, Senhor, sabe, nós queremos contar para o Senhor as coisas que aconteceram. Sabe, Senhor, a gente quer contar das pessoas que foram curadas, a gente quer contar das pessoas que foram libertas. Haviam endemoniados, haviam pessoas que estavam presas, haviam pessoas que estavam encarceradas pelo mal, pelo demônio. E nós queremos contar tudo isso para o Senhor, queremos dizer o que nós ensinamos. Aí o verso 31, Jesus fala bem assim: calma aí, vem comigo, vem aqui à parte, eu quero levar vocês a um lugar deserto. Sabe, a minha cabeça, ela entrou em parafuso. Ele sai de um lugar de cura, de libertação, de pregação da palavra, de poder, e Jesus diz: venha, eu quero levar vocês para o deserto. Sabe, a minha cabeça entrou em parafuso. Eu consigo ler, eu consigo entender que esse texto está dizendo que existem momentos de pausas e existem momentos de prontidão. Mas Jesus aqui, Ele convida eles para um lugar de deserto. Vem comigo, venha para um lugar de deserto.
Sabe, amados, por favor, preste atenção, porque o que você está ouvindo é uma narrativa de uma história bíblica. E se você perder uma parte, você não vai entender o que Deus quer falar com você. Há momentos que o único lugar que você vai encontrar para descansar não é a terra prometida, é no deserto. Porque no deserto só estará você e Deus. É lá que você vai exercitar a sua obediência, resiliência, fé. É lá que você vai exercitar a sua dependência. Jesus convida os discípulos para o deserto, mas não os manda só para lá. Ele vai com eles. Jesus está dizendo para eles: vinde repousar um pouco à parte no deserto. Eu vou estar com você. Eu estarei com você. Há momentos que nós precisamos fugir da multidão. Há momentos que a gente precisa fugir das vozes que ecoam sobre nós. Há momentos que a gente tem que escapar daqueles que gritam alto, que ensurdecem os nossos ouvidos. Há momentos que a gente precisa ser nós mesmos. Há momentos que a gente precisa parar de usar laquê. Alguém sabe o que é laquê? Modelador de cabelo. Eu uso. Mas tem momento que eu não uso, porque perturba. Você esquece, quer fazer um charme assim, passar a mão no cabelo, aí engancha, aí bagunça o penteado, fica feio o penteado, dói. Aí você faz o quê? Vai para o banho, toma um banho, tira tudo, e você quer ser você. Sabe o que Jesus está falando? O que vocês foram lá, vocês foram discípulos, foram apregoadores da boa nova, mas eu quero trazer os filhos e não os discípulos para perto de mim. Tem momento que você precisa ser filho e não pastor. Tem momento que você precisa ser filho e não levita. Tem momento que você tem que ser filho e não líder. Tem momento que você tem que ser filho e não crente. Você está me entendendo? Os que estão entendendo, diga amém. Aí. Tirar a roupa de crente, se despir. Sabe, a gente precisa entender que essa relação, ela vai acontecer. E Jesus então leva eles para esse lugar. E levar eles para esse lugar é dar uma nova tarefa. E que tarefa é essa? Descansar. Amados, nós estamos ligados, tão ligados, que muitos de nós não estamos descansando. A gente não tem tempo de qualidade. A gente não tem tempo mais para rir, para conversar, para bater uma bola, para ser chamado de perna de pau. Esse sou eu, tá? A gente não tem mais tempo para isso. E a gente acha que é bonito ser feio. Não, não era isso que eu ia falar, eu errei. A gente acha que é bonito estar ocupado demais. A gente sabe, irmãos, eu trabalhei em uma empresa. E eu fui gerente de uma empresa grande. E cheguei naquele lugar e passei uns 15 dias observando os funcionários. A mesa dos funcionários tinha pilhas de papel. Pilhas. E toda vez que eu ia conversar com cada um deles, eles valorizavam as pilhas de papel, demonstrando que nós temos muito o que fazer. Até que um dia, em uma reunião, eu falei: vocês não têm o que fazer. Vocês querem mostrar algo que vocês não têm. Porque se vocês tivessem algo para fazer, podia guardar nos armários que estão vazios. Porque todos os armários estão vazios. Era só guardar ali em pastas catalogadas. Não mudava em nada.
nós não temos tempo para a esposa, nós não temos tempo para o filho, nós não temos tempo para o esposo, nós não temos tempo para sentar à mesa. Sabe, eu entreguei meu celular, ele está ali, não dá para eu poder mostrar como exemplo, mas a gente senta à mesa para comer com o celular na mão. Eu tenho 2 filhas em casa, que é o tempo todo a gente falando, ó o celular, todo mundo, um policiando o outro. Por quê? Para que a gente não cometa o crime de viver uma vida sentado à mesa com o celular, não é com a família. Sabe o que Deus está falando para você essa noite? É muito lindo você estar fazendo milagres, é muito lindo você estar operando na vida dos outros, é muito lindo a tua mesa estar cheia de papel, é muito lindo você ter uma agenda completa, é muito lindo seu celular ficar piscando e apitando o tempo inteiro, numa loucura que quem está do lado fica, sabe, perde até o juízo. Tudo isso é lindo, mas enquanto você está assim, você está perdendo a preciosidade de sentar à mesa e comer uma picanha no deserto com a sua família. De sentar à mesa e comer uma picanha no deserto com a sua família. Eu entendo que a vida é curta. Você talvez não, mas a vida é curta. Amados, eu tenho 51 anos. Mesmo que pareça um corpinho de 30, eu tenho 51. De disposição de 27. Você precisa ver eu e minha esposa. Porque se depender de mim, eu mantenho a paz com ela todo dia. É ela que fala, amor, hoje é dia de jejum. Eu falei, não se fala, a Bíblia não fala de jejum disso não, meu bem. A Bíblia fala para orar. Não fala assim, se uma mulher, meu irmão, te procurar, você que é casado, procurar, ô meu irmão, estou de jejum. Você fala, tá de jejum não. A Bíblia diz assim, ó, separou para orar, mas não demore muito tempo para não fazer outro pecar. Está lá na Bíblia. Então, atividade de 27, eu entendo. E eu falei isso quarta e domingo. Amanhã eu posso estar aqui em um caixão. Eu posso estar deitado aqui amanhã num caixão, as minhas filhas chorando, meu filho vindo de São Paulo, meus filhos vindo de São Paulo, minha esposa chorando. Um grupo de gente falando um monte de mentira a meu respeito, porque vão falar o que não acredita. Oh, era um bom homem. No fundo, não pensa que é bom homem não. Tem esse também. E tem um monte que vai falar a verdade. Oh, era um bom homem. Mas a minha vida se foi. E o que eu fiz quando Jesus me convidou para ir para o deserto? Porque aqui foi um convite: venham comigo para o deserto. O deserto não é um lugar ruim, amados, porque lá eu tenho Jesus, que vai me ensinar coisas preciosas. Não é a minha moradia, é minha passagem. É a passagem para um patamar maior, para eu avançar, para eu seguir adiante, sabe? Aí Jesus chega naquele lugar com os discípulos, e lá estava quem? A multidão. Ela chega antes, a multidão chegou, e Jesus, movido de compaixão, sabe, amados, compaixão, começa a ensinar. Deserto também é sala de aula. Deserto é sala de aula do reino. Estava todo mundo no deserto. Jesus começa a ensinar palavras do Senhor. É lugar seco que a palavra do Senhor faz gerar árvores de vida. O deserto restabelece relacionamentos. A mulher reclama. O marido não dá um buquê de flor. Aí a mulher, vou embora. Rapaz, entrou no deserto. A partir dali, o camarada vira sócio de uma floricultura. Deus está falando aí, minhas irmãs? Deus está agindo aí, né? Estou sentindo Deus purinho falando aí. É. Deserto ensina.
E aí Jesus com compaixão, versos 33 e 34, Jesus com compaixão, olha para aquela multidão e começa a ensinar. A multidão, ela corre para encontrar Jesus, ela vai ao encontro. Jesus se compadece deles, e a Bíblia diz que Jesus se compadece deles porque eles eram ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Esse é o coração de Cristo. Jesus, ele promove alimento, mas Jesus queria promover naquele deserto mais do que alimento. Ele queria promover uma forma de guiar aquele povo para a vida eterna. Vida eterna. Muitas vezes, amados, o deserto do descanso rapidamente se converte num lugar de multidão. Um monte de gente faminta do lado, espiritualmente, fisicamente. E aí Jesus age de compaixão. E aí o seu descanso acaba. Talvez a gente ficaria até chateado, né? Eu vim para o deserto, já não queria vir para o deserto. Jesus me chama para vir para o deserto. Chego no deserto, é eu e Jesus e meus 11 colegas que são os discípulos. Aí começa a aparecer esse povo aqui. Eu queria um tempo com Jesus. Eu queria esse tempo com Jesus. Mas Jesus nos lembra que todos nós temos um chamado pastoral. Quem da sua família precisa ouvir de Jesus? E quem precisa ouvir com o seu testemunho? Deserto não é um lugar de solidão, de abandono. Deserto é um lugar de cuidado terno. Você sabe por que as pessoas chamam essa roupinha de terno? Porque ela acolhe todo você. Deserto é lugar de acolhimento. É lugar de acolher pessoas. E quem acolhe aquelas pessoas? O bom pastor. O bom pastor. Em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ai, amados. Sabe, nós vamos entender que essa multidão era gente comum da Galileia. Era gente pobre, pescadores, artesãos, famílias inteiras, pessoas pobres que iam procurar Jesus. Havia também doentes e aflitos, pessoas que eram paralíticas, enfermas, sofridas fisicamente. Elas iam até Jesus procurar a cura. Havia curiosos, os espectadores, pessoas, deixa eu ver o que está acontecendo ali. Deixa eu ver o que é aquilo. O curioso. Você já viu que fila, tem uma fila. Já viu que o brasileiro, ele tem um hábito interessante? Tem uma fila. Ele não sabe nem para que é aquela fila. Ele entra atrás. Ele entra na fila. Você já sabia disso? Sim ou não? Sabia? Os curiosos que vão para saber o que está acontecendo. A Bíblia diz que havia também os sedentos espirituais. Aqueles que queriam mais de Jesus. Aqueles que queriam um pouco mais. E pessoas que reconheciam Jesus como profeta. Que classe você é? Amados, sua vida cristã, como está? Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida cristã? Como é que estão os seus olhos cristãos? Como é que está o seu ouvido cristão? Como é que está o seu nariz cristão? Como é que está a sua boca cristã? Sua língua cristã? Suas mãos? Seus pés? Aonde você tem colocado os seus sentidos? E aí é gerada uma expectativa. O final do dia começa a se aproximar. A palavra começa a fluir. O final do dia começa a se aproximar. E as pessoas começam a ter fome. Começam a ter fome. E os discípulos então oferecem uma proposta lógica. Porque esse somos nós. Nós somos assim. Nós somos o da lógica. Os cristãos são da fé. Os humanos são da lógica. Nós somos da lógica. Sem Cristo, somos da lógica. E qual é a lógica? A lógica é: estão com fome, mandam eles embora. São 5.000 homens
fora mulheres e crianças, mandam embora. Mandam eles para casa, mandam eles para as vendas, mandam eles para as aldeias, mandam eles para as vilas, mandam eles procurarem alimentos, pão, para que eles possam comer. Aí Jesus propõe algo através da fé. Jesus olha para eles e diz: vocês estão mandando eles embora na perspectiva humana, mas na perspectiva espiritual de vocês, algo para eles comerem. Sabe, eu começo a imaginar um conflito entre a lógica e a fé. A lógica é: não tem pão para 5.000 pessoas. Amados, nós fazemos casamentos aqui na igreja para 60, 70, 80, 100, 150 pessoas. A despesa é enorme. Foi feito um sopão um dia desses aí. Foi muitos pães que ganhou em doação para alimentar menos que 100 pessoas. Agora, o quanto de pão eu precisaria para alimentar 5.000 homens, fora mulheres, e os barrigudinhos? Porque menino na fase de 12, 13 anos, ele não come, ele devora. Tem hora que você tem que falar para o filho: meu filho, em nome, você invoca o nome de Jesus. Você fala: meu filho, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de draga que está no seu estômago, porque tem teu irmão para comer também. Pensa no teu irmão, meu filho. Tem tua irmã. Aí ele te responde como? Peraí, mãe, é só mais um. Agora você pensa, 5.000. E aí entra o conflito. Jesus olha para eles, e Jesus não lança, ei, olhe para mim, ele não lança o problema para os discípulos, porque Jesus não nos devolve problemas. Jesus oportuniza a solução. Jesus dá a oportunidade dos discípulos trazerem a solução. Sabe o que eu estou te dizendo, e talvez você não entendeu? Se você está passando por um conflito, Jesus está te dando a oportunidade esta noite de você falar mediante a sua fé: eu sou curado, eu sou livre, eu sou liberto. Ei, eu declaro os demônios que assombram e assolam a minha família, eu declaro em nome de Jesus, eu os repreendo e os afasto agora, em nome e no sangue de Jesus. Jesus oportuniza, dá a oportunidade. Qual a oportunidade que Jesus dá? Dê vocês de comer para eles. Há aqui um ponto que foi estabelecido de tensão, lógica e fé. Sabe, amados, eu quero trazer uma verdade absoluta. Ainda existe entre nós o ponto de tensão entre fé e lógica. Muitos de nós, quando somos confrontados na lógica, abandonamos a fé. Muitos de nós, quando somos confrontados na lógica, deixamos a fé de lado. Porém, saiba que não somos chamados para viver em lógica, e sim para viver em fé. Olha, eu separei 3 versículos bíblicos e eu quero apresentá-los essa noite, que fala sobre fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu podia trazer outros versículos, mas eu quis escolher esses para que vocês entendam que a lógica vê um problema insolúvel, a fé
vê a porta para milagres. Enquanto a lógica estiver apontando, isso não tem solução, a tua fé vai dizer: é o tempo oportuno do milagre de Deus ser operado na minha vida. Eu estou atrasado e muito. Você me dá mais um tempinho em nome de Jesus? Amém? Obrigado. E então, lá em João, que também fala sobre esse texto, diz: aonde é que a gente vai comprar? Pastor, João capítulo 6, versículos 5 e 7. Aonde é que a gente, Filipe vira para Jesus: onde compraremos pão para esse povo comer? Onde é que a gente vai comprar esse pão? Filipe calcula: onde é que a gente vai comprar? Aí Filipe diz: 200 dinheiro de pão não bastariam para dar comida para esse povo. E então André faz uma coisa. Filipe calcula. Filipe é o homem do cálculo. André é o homem da observação. Ele observa. Ele olha. Ele olha. Ele olha. E aparece alguém. Um menino. Um rapaz. Esse rapaz se apresenta dizendo: ei, eu tenho aqui, Jesus, 5 pães e 2 peixes. Para a lógica, isso alimentava mal um homem adulto. Mas para aquele rapaz, pela fé, ele entendeu que aquilo era o alimento para uma multidão. Os pães de cevada na época de Cristo não eram um bom alimento. Na verdade, na época de Cristo, o que era bom alimento eram os pães de trigo. Pães de cevada não tinha valor. Quem comia pão de cevada era pobres. Era um pão que, apesar de macio, não era saboroso, era consumido por classes mais pobres. Mas era o que tinha naquela ocasião. O pão de trigo, por sua vez, era um pão mais saboroso, um pão mais gostoso, macio, agradável ao paladar, porém era caro. Então esse rapaz, o que tinha era o que a sua condição podia demonstrar. Um jovem rapaz, pobre, vai ouvir a palavra do Senhor. Sabe, amados, a Bíblia não me fala a mãe dele, o pai dele, irmãos, a genealogia daquele rapaz. A Bíblia não me fala. E por que não fala? Porque há nomes que não são importantes, e sim as suas ações. O que eu estou dizendo para você essa noite é que não importa se o seu nome entra ou não para a história. O que importa são as ações, o legado que você deixou em Cristo Jesus. O que importa são as pessoas encostarem no túmulo ou no caixão e falar: eis um servo do Senhor que dorme em Cristo e que há de ressuscitar no dia glorioso do retorno do Senhor. Sabe, amados, esse rapaz, ele não aparece em Mateus, ele não aparece em Marcos, ele não aparece em Lucas, só aparece em João. Mas o Espírito Santo quer me ensinar alguma coisa aqui. O Espírito Santo quer me ensinar alguma coisa através da vida desse rapaz. Ele me ensina, o Espírito Santo, que esse jovem não reteve o pouco que ele tinha. Não reteve o pouco que tinha. Ele colocou na mão de Jesus. Segunda coisa, ele não esperou sobrar alguma coisa para doar. Ele não esperou o movimento acontecer. Ele foi o movimento. Sabe, há pessoas na sua casa que você vai precisar pegar o seu pão, pegar o seu peixe. E agora eu estou falando espiritualmente falando. E é você que tem que promover o movimento. É você que tem que ir lá e falar o quanto Jesus ama a vida daquela pessoa. Sabe, ele
nos lembra, o jovem nos traz à memória que está com Deus, mesmo quando for pouco, aquilo será muito. Deus irá multiplicar. E aí eu estou terminando. Jesus pega e ele promove uma ação. Que ação Jesus promove? Jesus promove 3 grandes ações. Jesus pega o pão e o peixe e dá graças. Aqui o Espírito Santo está falando alguma coisa com você e comigo. O que tinha nas mãos era algo muito pouco. O que Jesus tinha na mão era um pão de cevada, que além de ser pouco, não tinha valor. Era um pão que não era gostoso, era um pão que não tinha um valor financeiro como o pão de trigo. Mas Jesus pega aquele pão e ele dá graças. Aqui está a primeira lição que eu quero dar para você, depois de tantas que eu já te passei. Qual é a primeira lição, pastor? Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Gratidão, ei, olhe para mim, gratidão alegra o coração de Deus. Mas gratidão alegra o coração da esposa, do esposo, do filho, do pastor, da pastora, do irmão, da irmã, do professor, da professora, do neto, da Ju, dos pré-pastor. Gratidão. Gratidão. Eu estava vindo de São Paulo, no Fiat Uno, aquele Fiat Uno Vivace, uma motorização de primeira, motor 1.0, aquele era, eu tenho certeza que a gente carregava alguns anjos pesados, porque o carro não andava, era difícil. E aí, eu não entendo porque o carro resolveu bater o motor. Ele bateu. Ele não deu sinal, ele não avisou para mim que ia bater o motor. E bateu no motor. Puf. Nós estávamos numa ladeira em Minas Gerais, a 400 e poucos quilômetros de Conquista. Quantos aqui conhecem Nilvan? Nilvan, muito bem. O irmão Nilvan é meu cunhado, trabalha comigo também, é advogado na minha empresa. Eu liguei para o Nilvan. Falei, Nilvan, o carro bateu o motor, rapaz. Não sei como. Isso virou uma resenha, claro, depois comigo, né? E o que o Nilvan fez? Nilvan mandou um táxi. Nilvan mandou comida, lanche e um caminhãozinho para buscar o carro. E em pouco tempo, tudo isso estava lá. Isso tem mais de 13 anos. E eu sou grato até hoje. E em toda a oportunidade que eu tenho, eu continuo agradecendo a Ele. Porque Ele livrou-me de passar a noite com um veículo quebrado no meio da estrada. E o Dai é carreteiro, é motorista, é caminhoneiro, e sabe o que é estar com um carro à noite quebrado na estrada. Vamos piorar essa história, Dai? Com a mulher, sua esposa, pensa aí, só você e sua esposa à noite num lugar ermo, quebrado o carro. Eu estava naquele lugar, eu, a Miriam e minha sobrinha Yasmin. Como não ser grato? Como não ser grato aos anos de trabalhos prestados nessa igreja pelo pastor George? Como não ser grato? Gratidão tem que ser algo que gera daqui do coração, amados. Jesus pega o pão e diz, Pai, te dou graças. Aí depois ele faz o que com o pão? Ele parte o pão. Aqui tem uma segunda ação que você precisa aprender. E presta atenção. Segura aí, senta aí. Não dispersa ainda não, segura um pouquinho. Aqui há uma ação que eu quero que você aprenda. O que Deus está te dando,
não é somente para você. Ele quer que você parta com os seus irmãos. E eu vou piorar para você. Ele não só quer que você pegue o que estava dividido e chegar ao... Depois de distribuírem, sobra 12 cestos. Quem pergunta a Jesus: Jesus, como a gente vai alimentar os discípulos? Quem pergunta a Jesus: Jesus, como a gente vai alimentar essa multidão? Os discípulos. É eles que perguntam. 12 cestos sobraram. Um cesto para cada discípulo. Jesus estava dizendo: aonde vocês entraram com a lógica, eu estou. Aonde vocês não entenderam que eu sou a provisão, eu estou sobrando em provisão na vida deles e na vida de vocês. Essa noite Deus quer fazer isso com vocês. Todos comeram, todos se fartaram. Assim devemos ser nós. Não devemos olhar para a escassez. Temos que olhar para a fonte. A fonte é Jesus. Entenda que Jesus é o pão da vida. Ele deu a vida por nós. Ele quer que nós vivamos isso. O milagre, ele vai ser operado no mundo físico. O milagre é operado no mundo físico. Você crê nisso? Amém? Mas é no mundo espiritual, mediante a sua fé, que você chama ele à existência. Deus vai gerar o seu milagre é no mundo espiritual. Deus vai gerar no reino de Deus. Deserto nunca foi sentença de morte, é cenário de milagre. E Deus essa noite está desenhando um cenário de milagre para você. Há pessoas aqui essa noite que já saíram do deserto. Há pessoas aqui essa noite que estão com a chave da porta do deserto. Já estão colocando a chave na fechadura. E há pessoas que ainda estão no meio do deserto. Mas eu quero dizer para todos vocês: Cristo está em todos os estágios, esperando você para transformar a sua vida em uma nova vida. Se você crê nisso, eu quero orar com você. Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero orar após a canção que as meninas vão cantar. Eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. 18h31. Pastor Antônio tem uma palavra aí. É o pastor Antônio, né? Pastora Miriam? Deixa Deus trabalhar, vocês dois? Amém. Eu vou vir ouvir o senhor ou ouvir a senhora? Eu espero que seja cajado, porque eu estou precisando de cajado. Então, pode vir com cajado. Então, quarta-feira, 18h31, não fique de fora. Nós teremos a quarta profética. Sexta-feira tem culto das escolhidas. Sexta não tem culto das escolhidas. Domingo de manhã volta o café com palavra. Hoje nós não tivemos, porque o nosso professor Neto sabiamente nos orientou a ter uma manhã com os pais. Isso foi muito legal. E então retornaremos no domingo às 9h da manhã, café com palavra. E domingo à noite, 18h31, não fique de fora, domingo da família. Amém? Esqueci algum recado? Não? Muito bem. Amados, nós convidamos aqui o pastor Dalmar, sua família. Pastor Dalmar nos procurou há aproximadamente uns 45 dias atrás. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas foi antes da minha viagem para Curitiba, junto com a minha esposa. E ele nos pediu que nós entrássemos em oração, por um propósito. Iniciamos então essa oração por esse propósito. Ele recebeu de Deus uma direção. A sua esposa, a irmã Regina, ela passava uma temporada em São Paulo, a título de trabalho. Graças a Deus, essa temporada findou, né? E agora a irmã Regina, desde o início desse ano,
ela já está em Vitória da Conquista. O que foi em Deus buscar, Deus contemplou, Deus abençoou a família. Foi algo assim, até ousadamente, eu ouso até falar, foi acima daquilo que nós, com os olhos humanos, esperávamos, porque esse é o nosso Deus, é o Deus que nos surpreende, né? Deus sempre é o Deus que nos surpreende. A pregação falou disso, né? 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão comeu. Então, e aqui ele me procura, pastor, com um enorme pesar, eu estou pedindo o meu desligamento do Ministério da Promessa. A minha esposa está membrada, né, em outra igreja, mais perto da residência, mais perto de casa. E eu estou com uma situação delicada e partilho com o senhor. Eu estou vindo aqui e ela está indo lá. E aí o que o senhor me diz, eu falei bem assim, ou traz ela para cá, ou o senhor vai para lá. Porque realmente a família precisa estar unida, né? Então, em acordo familiar, eles vão congregar juntos lá próximo da casa deles. E 45 dias atrás nós fizemos então o início das orações e conversei com ele solicitando que ele permanecesse esses 45 dias a mais, esse período a mais, para dar uma força ao pastor Antônio, devido à minha viagem. Seria um segundo pastor, né? Porque na cadeia sucessória, eu saindo, ele entra na vice-presidência aí, então ele assumiria essa posição. Porém, chegou a data, e eu até mandei um áudio para ele, de lá, da IFOL, dizendo assim, se dependesse de mim, o senhor nem ia. Né? Ele falou, e aí, pastor, eu já posso ir indo lá, ou espero que se dependesse de mim, o senhor nem ia, o senhor ficava, né? Mas ele está aqui e nós estamos fazendo aquilo que acreditamos, princípio bíblico, abençoar a vida do pastor, para que ele possa ir com a bênção dessa igreja, para essa nova chamada de Deus, para esse novo momento de Deus na vida dele. E eu quero que você também abençoe a vida do nosso querido pastor Dalmar. Conselho número 1. Não existe nenhuma intriga ou confusão entre pastor Dalmar e pastor Carlos. De forma nenhuma. Pastor Carlos é homem de Deus, pastor Dalmar é homem de Deus. Se você vê o pastor Carlos em qualquer momento falando qualquer coisa a respeito do pastor Dalmar, está reservado o fogo do inferno para o pastor Carlos. O mesmo se dá para o pastor Dalmar. Qualquer coisa que o pastor Dalmar fala para o pastor Carlos é o mesmo fogo. A gente é amigo, ele está indo com a bênção. Porque a gente costuma, às vezes, criar situações que não existem. Então, não existe. Ele é meu amigo, respeito enorme pelo ministério dele, pela autoridade espiritual que ele tem. Então, ele está recebendo a nossa bênção. Nós vamos orar por ele. E eu quero que você concorde com essa oração. Pega. Deixa eu ligar para você. Esse aqui. A pastora pediu uma oportunidade para falar. Como é que eu arranco aqui, né? Graça e paz, igreja. Eu queria ter a oportunidade também, né, para honrar aqui a vida da família, do pastor Dalmar, esse homem de Deus, né? No nosso último encontro, eu até comentei com ele, né, que para mim, a minha visão, o que revela o caráter da pessoa é a forma que ela sai, e não como ela entra. Sai de nossas vidas e não como entra. Não é que ele esteja saindo, mas assim, né, se afastando um pouco do ministério. Porque quando as pessoas chegam, é natural que todo mundo quer impressionar, quer fazer, né, uma imagem, mas da forma que ela sai, que realmente revela quem ela
Todos os anos, né? Em momentos de lutas, em momentos de celebração, em todo o tempo o Senhor esteve aqui presente. Eu louvo a Deus pela sua vida, que a cada dia mais o Senhor continue, né, sendo esse homem de Deus, né, um homem temente ao Senhor, né, e que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a sua vida cada vez mais. A vida da Regina, né, da sua esposa, da Fê também, que tem ajudado muito no ministério, a Yuri, a todos vocês. Davi. Que Deus assim abençoe de forma sobrenatural, pastor. E aqui a gente vai estar sempre de portas abertas para o Senhor, né? A família promete, o ministério, louva a Deus, né? O Senhor ajudou muito no ministério de diáconos também. Intercessão. Intercessão, foram muitos ministérios, né? E a obra do Senhor sempre continua na sua vida e que Deus continue me usando como canal de Amém. bênção. Não sei se o pastor Antônio quer falar antes da gente dar. Amém. O que eu falei com ele também em nossa reunião, né? Eu me lembro de um dia que estava ali ajoelhado no culto, orando na intercessão, e o ambiente espiritual mudou quando ele começou a clamar a Deus, né? Eu admiro muito a unção de Deus que está sobre a vida dele. É verdadeiramente um homem de Deus, né? E como é o sentimento do pastor e da pastora também é o meu, não gostaria que você saísse, né? É muito bom servir a Deus por pensar que tem Deus na vida. Amém. Amém. Pastor, não sei se o senhor ou a Regina querem falar alguma coisa. Regina está com muita vontade de falar, estou percebendo ali. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém. Irmão, eu estou aqui há alguns anos, fazendo parte desse ministério. Eu agradeço e louvo a Deus pelo acolhimento, né, dos pastores, do pastor Carlos, pastora Miriam e todos os outros pastores. Eu tenho me sentido em casa, entendeu? E eu quero agradecer a Deus, ao corpo diaconal. Eu estou usando essa camisa porque vocês fizeram um aniversário surpresa para mim na minha casa. Eu não percebi, né? Eu não percebi. Mário corria para um lado, Rita para o outro, eu não percebi nada, né? E estou usando pela primeira vez para agradecer pelo carinho desse corpo diaconal, o grupo de consolidação. Eu agradeço de coração. E todos os ministérios, para mim, é de suma importância, tem sido bênção na minha vida. Amém. Amém? Amém. Mas, infelizmente, chega um momento que não dá. Deus bate o martelo e cabe você obedecer. Entendeu? Cadê a obediência lá atrás? Uma missão sobre a tua vida. Mas, quando você obedece, as bênçãos de Deus lhe acompanham. E o gato? Me acompanham. Então, a obediência, meu amado, é de suma importância. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que me acolheram, né? Com o coração de pesar mesmo, porque aprendi a amar cada um de vocês. Cada um de vocês é importante para o meu ministério, é importante para mim. Vocês são vasos de bênção, instrumento da mão do Senhor na minha vida. Louvo a Deus pelo apoio do pastor Carlos, a pastora Miriam, né? O pastor Antônio, né? Um dia o pastor Antônio chegou para mim e falou assim: rapaz, eu quero você mais perto de mim. Eu falei: eu não posso falar que eu isso aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque foi uma conversa entre pastores e eu segurei, né? E quero agradecer você de coração, né? Eu estou sempre ligando do Ministério Promessa, mas você estará sempre ligado no meu coração e nas minhas orações. Nas minhas intercessões vocês sempre estarão ligados. Sabe por quê, meu amado? A oração é a chave da vitória. A oração é onde abre porta onde não existe porta. Então, abrace os pastores, honre eles e siga de mão dada com ele, porque ou você fala a língua do seu pastor ou você não fala. Amém? Mas eu louvo e agradeço vocês em nome de Jesus por todos os anos que vocês me suportaram aqui. Amém? Amém. Deus abençoe. Aleluia. Vocês achavam que eu não ia. Vocês achavam que eu não ia rasgar isso aqui, né? Pastor Dalmar. Com gratidão por seus anos de serviço pastoral no Ministério da Promessa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos.
Pastor Dalmar, sua vida, ministério e dedicação refletem a fidelidade de um servo aprovado. Agradecemos ao Senhor por sua caminhada entre nós, marcada por amor, zelo e integridade. Com gratidão e honra, Ministério da Promessa. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar pelo pastor Dalmar. E eu já pedi ao pastor Dalmar que aproveite, após a minha oração, já dá a bênção apostólica, né? Pastor, quando descansa, abençoa. Vem para o lado de cá, meu amor, por favor. Aí. Vira para cá, para o pastor, por favor. Vira para o pastor, isto. Vem para cá, pastorzão. Pode vir aqui para frente. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Foi um tempo precioso que nós passamos com este apóstolo, este discípulo, esse homem de Deus. O Senhor está chamando para uma nova jornada, para um novo tempo, para um momento, Senhor Deus, de novas experiências profundas na fé. Nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, não há outro, só no Teu, que o Senhor o acompanhe, como esteve com ele aqui, esteja com ele também em outros ministérios, em outros chamados, onde quer que ele esteja, debaixo da Tua vontade. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Que a bênção do Senhor seja sobre os sentidos dele, sobre a saúde dele, sobre o chamado dele. Nós, nesse momento, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós liberamos o Senhor, pastor Dalmar, para o Senhor ir com a paz que há no nome de Jesus. O Ministério da Promessa te libera para ir em paz. Homens e mulheres aqui reunidos, homens e mulheres santos de Deus, estão dizendo amém a essa liberação. O homem de nada pode fazer se do céu não receber. E agora nós estamos do céu recebendo a autoridade. E aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E nós abençoamos a tua ida. Ida provisória, momentânea. Porque nos encontraremos novamente no ministério. Se não for nessa terra, é logo logo, quando o nosso Senhor voltar na eternidade. Abençoamos a tua vida, tuas finanças, tua saúde, teu casamento, teus filhos, teus netos. Abençoamos a sua geração, até 1000 gerações. Eu declaro a bênção do Senhor. E nós declaramos que elas, todas elas, lembrarão do teu nome e do legado que o Senhor tem deixado. Pai, seja com teu filho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique em pé, o pastor Dalmar vai lhe dar a bênção apostólica. Vamos aplaudir com alegria. A graça de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, não só hoje, Isso, mas para vai lá, pode lá avisar no microfone. sempre, e a igreja Vai, moço. diz,